Bom dia para todo mundo. Estamos começando o nosso café com queijo. A gente vai entrar todo dia com um tema diferente. Para quem está trabalhando com queijo, para quem ainda não trabalha e está pensando em começar a trabalhar, né? Então sejam muito bem-vindos. Estamos aqui de Morungaba, de onde a gente mora. Vou falar aqui direto da mesa do café, do jeito como a gente acorda mesmo e toma café toda manhã. E o Igor, que cuida das mídias digitais da queijaria, vai fazer a mediação aqui do nosso encontro. Então, bom dia para quem está chegando. Então, quem for fazendo perguntas, o Igor vai passando para mim, a gente vai conversando. A ideia é que a gente passe dicas, que a gente vai conversando sobre o tema do dia. E quem tiver pergunta, a gente vai trocando ideia e conversando. Bom, o primeiro tema dessa semana vai ser sobre loja, né? A gente escolheu temas diferentes para todos esses dias. E o primeiro tema a gente escolheu sobre loja, porque muita gente procura a queijaria para auxílio, né, de montar a loja em todos os cantos do Brasil. Então, a primeira coisa, é importante dizer que a queijaria foi a primeira loja especializada em queijos artesanais brasileiros. A queijaria abriu na Vila Madalena em 2013. O nosso projeto começou lá em 2007, mas em 2013 a gente abriu a loja, ou seja, já são 8 anos. E de lá para cá a gente viu abrir muitas lojas pelo Brasil. Então, para quem está pensando em entrar nesse negócio, para quem está pensando em trabalhar com queijo, pode começar a entender que realmente tem bastante loja abrindo, o mercado está aquecido. Então, para quem for perguntar, é um bom negócio? É um bom negócio, né? Senão a gente não estaria nem aqui falando sobre loja de queijo. Agora, é um negócio que realmente precisa de muita especialização. A gente percebe que algumas pessoas começam a trabalhar com queijo achando que é simplesmente comprar, fazer contato com o produtor e revender. E não dá para ser assim. Então a ideia dessa live hoje é explicar para todos vocês que estão com a gente quais são os detalhes para a abertura de uma loja, né? Agora, dá para abrir loja em qualquer lugar do Brasil? Lugar quente, frio, alto, baixo, com pouca população, com muita população? Dá. Eu estou em Morungaba, são 14 mil habitantes aqui e a gente tem procura todos os dias. Óbvio que se você está num grande centro, você vai ter mais público, mas assim, a gente tem feito consultoria para vários lojistas aí pelo Brasil, em cidades pequenas, cidades médias, então é um negócio viável, mesmo que em cidade pequena. Vamos lá, para a gente começar a pensar na diversidade de projetos. Para quem quer trabalhar com queijo, quais são as possibilidades? Existem algumas lojas especializadas de queijo, como a queijaria, então você vai montar um negócio que o negócio é queijo. E aí muita gente começa a perguntar, mas eu consigo montar uma loja onde eu consiga vender só queijo? Consegue sim, a gente tem uma possibilidade muito grande de variedade de queijos hoje no Brasil. Nós da queijaria, que a gente foi fazendo um projeto para desenvolver produtores, nós já lançamos mais de 800 queijos diferentes. Então existe essa possibilidade de lotar uma loja com muitos produtos só de queijo. Agora, como é uma loja de queijo, tem alguns alimentos que combinam também com queijo. Então, tem vinho, tem cachaça, tem cerveja, tem charcutaria, tem mel, tem geleia. Então você pode ter uma queijaria com alguns outros elementos, ou você pode também partir para um empório, né? Tem muita gente que prefere montar um empório que tenha uma diversidade de alimentos e tenha também queijos. Algumas pessoas, inclusive, montam esses empórios importando alguns produtos, comprando vinhos argentinos e chilenos, por exemplo, comprando azeites portugueses. Então depende muito do seu projeto, depende muito do público que você está buscando. Agora, o queijo, ele consegue permear esse projeto todo porque o brasileiro ama queijo, né? A população brasileira tem aprendido a comer queijo de uma maneira muito importante nos últimos anos. Então, se a gente comia em média 6, 7 quilos de queijo há 5 anos atrás, 6, 7 quilos de queijo por pessoa, numa conta assim por ano, né? Esses são números que a gente tem acesso. Hoje a gente já tem o brasileiro comendo pelo menos uns 10 quilos de queijo. E com esse mundo novo do queijo artesanal, as pessoas estão encantadas, né? Então quem entra para esse mundo não sai mais, percebe que são queijos muito especiais, percebe que são queijos muito elaborados, queijos que têm muitos diferenciais. Então também é muito bom para quem for entrar nesse mercado saber que o público está procurando, está interessado em conhecer essas novidades. Vamos lembrar de uma coisa, né? Há 10 anos atrás a gente não falava de canastra, a gente não falava de leite cru,
A gente não falava nem queijo artesanal. E hoje, com muito apoio da mídia, você fala queijo artesanal, as pessoas já remetem a um tipo de alimento, a um tipo de produto. Então hoje tem um público consumidor que está aprendendo, que não tinha atrás, que despertou para tudo isso. Bom, loja é uma possibilidade, loja especializada. Empório, outra. Para quem tem restaurante, né, eu acho que é bem interessante, os restaurantes foram aprendendo como se pode trabalhar com queijo de uma maneira especializada. Como que você pode trazer o queijo para a gastronomia, para o cardápio, você escolher os queijos certos e não ficar simplesmente escolhendo o que tem na indústria. Você só vai na mussarela, no parmesão, no queijo prato. Então os restaurantes que querem trabalhar de uma maneira especializada com queijo hoje, já montam tábuas com uma contextualização. Então existe um público que pode trabalhar com restaurante, né? Então você pode montar o seu negócio, onde você vai fazer a curadoria e a especialização dessas tábuas para o restaurante. As pousadas, muitas pousadas que fazem um receptivo, que trabalham com uma hospitalidade assim, acima da média, e que na hora do café da manhã, na hora da gastronomia, acabam pecando por não pensar nos queijos de uma maneira mais profunda. Então existe uma possibilidade muito grande também na questão do turismo, na questão das pousadas, dos hotéis, que estão entendendo que o consumidor brasileiro, e às vezes até o consumidor estrangeiro, quer comer queijo de verdade, não quer mais comer queijo plástico. Outra possibilidade, o turismo rural. Quantas pessoas que vão viajando nesse momento de pandemia ainda, mas daqui a pouco quando acabar, e vão visitar as fazendas e tem uma lojinha naquela fazenda, uma lojinha naquela propriedade, né? Então tem vários produtores de queijo que inclusive tem bistrôs, vários produtores de queijo que já tem a sua loja para poder mostrar a produção e já vender o seu queijo. Então é preciso se especializar, não dá mais para ter uma lojinha onde simplesmente fica os queijos lá numa prateleira e a pessoa chega e pega o queijo. Então tem essa possibilidade do turismo rural também, né? Então assim, são inúmeras as possibilidades de se trabalhar com queijo. Outra coisa importante de ser falada, loja física ou virtual, né? Para quem está começando a estudar. Bom, eu trabalho com uma coisa que não tem nada a ver com queijo, estou vendo que é um mercado legal, vou para o virtual ou vou para o físico? Hoje em dia o virtual está muito forte, obviamente, por causa da questão da pandemia. Mas é bem importante a gente entender que queijo é experiência, né? O queijo é você olhar, conversar, falar sobre o produtor, entender aqueles sabores. Então é importante, num determinado momento, de alguma maneira, criar essa experiência. As pessoas que vão conversando com a queijaria e a gente vai ajudando no sentido dos cursos que a gente tem, das consultorias, a gente sempre fala isso. É uma loja virtual? Procura propiciar para o seu cliente essa experiência. Como? Bom, você pode montar algumas pequenas tábuas e mandar para essas pessoas e fazer um encontro virtual por qualquer um dos mecanismos, aí por Zoom, por WhatsApp e assim por diante, né? Para as pessoas poderem comer queijo e aprender sobre queijo. As pessoas estão hoje buscando esse aprendizado, essa experiência. E como tem muita variedade, é bem importante que a pessoa comece a entender qual é o estilo de queijo dela. Hoje em dia as pessoas não estão mais falando assim, quero comer um brie, quero comer uma gorgonzola, quero comer um parmesão. Hoje elas já chegam com o nome do queijo falando, eu quero este queijo aqui de mofo branco que vem da Bahia. E que a alimentação do gado é uma alimentação a pasto. Então existe hoje uma especialidade, uma especialização do consumidor. É muito importante a gente pensar que, como qualquer outro negócio, para se montar um negócio de queijos, é necessário se fazer um planejamento estratégico. A queijaria nasceu com planejamento estratégico? Não nasceu com planejamento estratégico, a queijaria foi acontecendo. A nossa história aconteceu no resgate de infância que eu tive com meu avô, que eu maturava queijos com meu avô. Fui para a canastra, comecei a entender todo esse universo e o negócio aconteceu. Mas hoje, depois de bastante tempo, 14 anos já de projeto e 8 anos de aqueijaria lá na Vila Madalena, a gente já entende que tem dados, a gente consegue fazer um planejamento, a gente consegue olhar para esse cenário e entender como a gente vai se estabelecer enquanto uma queijaria, enquanto um empório, enquanto uma loja especializada de comida viva, né? E sempre entendendo que é fundamental desenvolver identidade. A gente sabe que para a maioria dos negócios você precisa pensar, né, o que eu vou ser, como que eu vou atuar,
quando, qual é o meu horário, qual é o meu perfil de público, faixa de preço. Mas para queijo é mais importante ainda, porque é um alimento que as pessoas estão se acostumando devagarzinho. Então faça o seu planejamento, né? A gente está acostumado a ajudar muitas lojas e empórios pelo Brasil nesse sentido. E ao fazer o planejamento, se atente à primeira questão, que parece simples, mas as pessoas não percebem isso. Não copiem, usem as referências, estudem tudo que tem no mercado, mas não saia copiando. Se você tiver a curiosidade, depois da live, jogar no Google ou no Instagram a palavra a queijaria, você vai ver quanta gente pelo Brasil acabou tentando fazer uma cópia do nosso projeto. E acaba passando vergonha, né? Passa até vergonha porque pega lá o nosso nome e muda um A, muda um acento, põe um ponto, coloca a queijaria de Marte, né? Uma coisa que não tem nada a ver, perde o sentido. E por mais que a gente tenha uma maneira de funcionar, e existe, né, a possibilidade de você olhar a gente atuando no Instagram e copiar a forma como a gente faz a identificação dos alimentos, a forma como a gente trabalha a comunicação, como a gente divulga tudo, não vá por esse caminho. Use a queijaria como referência, use as diversas lojas especiais pelo Brasil como referência, mas buscando a sua identidade. A gente está aqui aberto para ajudar. A gente conversa com pessoas do Brasil inteiro, entra lá no Instagram ou na nossa página na internet, aqueijaria.com.br, chama a gente para conversar, para entender como entrar nesse mercado de uma maneira especializada. Mas realmente crie a sua identidade. Qual cidade você está? Qual é o seu público? O que você quer atingir? Não saia simplesmente comprando e revendendo queijo. Não tem nada mais fácil hoje em dia do que montar um negócio, e o queijo artesanal já está nesse sentido, do que você vai para o Instagram, vai para a internet, pesquisa, acha os produtores, faz contato e sai comprando e revendendo. Me escute, o seu negócio vai dar errado. O seu negócio vai dar certo por alguns meses, porque quando você lança uma novidade, tudo vai bem. Mas você não vai ter uma base sólida para entender o que você está fazendo. Você está trabalhando com um produto que a gente chama muito assim de queijo vivo, porque ele está sempre em evolução, que ele vai te dar trabalho. Ele tem um alto valor agregado, ele é um ótimo negócio, mas não dá para simplesmente revender. Com todo respeito, vou dar só um exemplo, a gente fala muito sobre isso, é muito diferente vender camiseta do que vender queijo. Quando você tem uma loja de camiseta onde você pede lá para a fábrica ou para o distribuidor tais tamanhos, tais cores, coloca na sua prateleira e sai vendendo, você faz uma gestão de estoque, você faz uma gestão de todo o negócio, mas você não precisa pensar muito no produto, ele está lá. Queijo não, você vai comprar, se você simplesmente estocar e você não cuidar, você vai perder. Você precisa pensar em qual é o giro desses produtos, tem muita questão da conservação, então é um negócio com muitos detalhes e eu pretendo falar aqui nessa 1 hora de alguns detalhes para vocês, para quem for anotando, e depois a gente pode ir tirando dúvidas também. Por ser uma atividade muito especializada, requer conhecimento técnico. Onde tem conhecimento técnico hoje? Tem na internet? Tudo tem na internet. Mas é o que a gente está fazendo aqui agora, é nos papos, nos cursos da queijaria, que a gente tem cursos presenciais, a gente retoma nossos cursos agora em outubro, inclusive aqui em Morungaba, né? Os nossos cursos estão saindo de São Paulo e estão vindo para o interior, para a gente ficar mais próximo realmente do campo, dos produtores. Então tem informação especializada no assunto, tanto para quem vai trabalhar com loja, como para quem vai virar produtor, para quem vai virar queijeiro, né? Então você precisa se especializar. É um negócio como qualquer outro, e além disso você tem muitos detalhes por estar trabalhando com comida. Para quem está pensando assim, vou montar um empório, né? Vou montar um empório e aí eu vou ter uma geladeira lá de queijos. Vai dar errado. Eu estou falando aqui para você, pode me cobrar daqui a um ano, vai dar errado. Não dá para trabalhar com queijo artesanal. Eu não estou falando de queijo da indústria, de queijo de mercado, de supermercado, né? Nós estamos aqui focando no que a gente trabalha, que é queijo artesanal. Não existe trabalho de autoatendimento com queijo artesanal. Você não consegue colocar numa geladeira, colocar numa prateleira, deixá-la no seu empório e simplesmente deixar as pessoas entrarem, né, e comprarem. Precisa ter essa questão consultiva. Precisa realmente ter essa questão da conversa.
da educação. Então você precisa ter uma equipe afiada para poder conversar sobre os queijos e quando a pessoa perguntar, você saber falar sobre aquele produto. Essa informação você não consegue no contato com o produtor simplesmente. Você não consegue só por telefone ou por WhatsApp. Precisa viver, precisa experimentar, precisa, assim que possível, ir visitar os produtores, se especializar na área. Então, ó, mais uma dica, já é a segunda que eu estou dando. Esquece autoatendimento. Precisa realmente a venda consultiva, precisa realmente a interação, precisa a informação cada vez mais técnica. Bom, sobre a cadeia do queijo, como que está a questão da logística hoje, como que está a questão do contato com o produtor. Quando a gente começou lá atrás, a gente tinha que buscar os queijos em cada produtor. Eu conheço o Brasil inteiro hoje, todos os produtores, porque eu tinha que buscar na fonte. E depois fui me organizando para isso, aí tinha um motorista com uma van buscando, que os produtores não saíam, não tinha uma organização, não tinha uma questão logística. Hoje já é diferente, os produtores já estão muito organizados. Tem muito produtor tradicional ainda, que precisa de ajuda, que precisa do apoio de novos lojistas, mas já existe uma cadeia mais organizada, com a grande maioria já emitindo nota fiscal, com muitos produtores já com um selo de inspeção, daqui a pouco a gente fala mais fortemente sobre isso. Então você já tem a possibilidade de trabalhar de uma maneira organizada nesse sentido fiscal, financeiro, de pedidos. Agora, um detalhe muito importante, não queira se relacionar com os produtores achando que você vai mandar um WhatsApp, que você vai mandar um e-mail ou vai ligar e ele vai te atender como uma grande rede, né? Que ele vai chegar e vai te mandar uma tabela, você vai pedir e está tudo resolvido. Precisa se relacionar. Entenda que um pequeno produtor artesanal de queijo, ele está focado na sua fazenda, ele está focado na sua produção. Ele não tem todo um sistema montado de serviço de atendimento ao cliente, de várias pessoas atendendo, vendendo. A maioria dos produtores ainda é o próprio produtor que vai falar com você. Então, o produtor que ele está acordando às vezes às 5 da manhã e só vai tranquilizar lá no fim da tarde. A lida maior é no período da manhã, para quem trabalha só com uma ordenha, né? Mas ele só vai ter tranquilidade às vezes no final da tarde. Então, é um público muito específico que não vai poder ficar mandando só tabela para você, recebendo pedido, emitindo nota fiscal, então tem que ter um pouco de paciência. É um mercado que está em formação nesse sentido, mas já tem logística, já tem empresas especializadas em transportar queijo, já tem empresas especializadas na questão dos equipamentos, né? Então essa parte que muita gente pergunta, tranquilo, já está cada vez mais organizado. Bom, eu estou aqui, sei lá, o produtor está em São Paulo e eu estou aqui em Aracaju. Chega queijo? Chega queijo. Tem como chegar por transportadoras. A gente tem o problema do frete ainda no Brasil. Quanto mais longe de onde está saindo o produto, o país é muito grande e a gente tem, né, uma questão muito grave de infraestrutura, então acaba saindo mais caro. Então tudo isso tem que entrar para a sua conta, né? Coisas que vocês têm que se aprofundar. Quem for trabalhar com queijo precisa realmente estudar, precisa saber o que é queijo. Se você não sabe como é produzido, se você come queijo, mas você não sabe que no queijo, além do leite, tem sal, tem um coagulante, tem uma fermentação que pode ser às vezes espontânea ou não, quer dizer, você precisa começar a entender o que é queijo. Não se trabalha com nada sem poder se especializar. Entender o que é queijo, entender o que é maturação. Para isso, por isso que a queijaria já está cursos desde 2014. A gente tem cursos em todas as áreas. Teve gente que já perguntou, tem curso para leite de búfala? Tem, para ovelha, para cabra, para vaca. Tem curso para loja, a gente tem um curso de 5 dias agora em outubro, que é para realmente aprender tudo sobre queijo e abrir um negócio no dia seguinte. Tem cursos de maturação, a gente vai passar a receber as pessoas aqui nas nossas cavernas para quem quer aprender a maturar queijo e para pessoas que vão trabalhar com queijo e precisam entender toda essa mágica da maturação. Então, tem especialização, tem informação na internet, tem a abertura da queijaria e de diversos outros lojistas aí que trocam ideia, que conversam sobre isso para te ajudar a entrar nesse mercado. É um mercado onde as pessoas cooperam bastante, porque o que a gente está interessado é que entre cada vez mais pessoas que entrem nessa vibração de fazer o contato do campo à mesa, de respeitar e de valorizar o trabalho desse pequeno produtor, da agricultura familiar. Sem essa base, não adianta querer abrir um negócio simplesmente.
Você precisa entender que as coisas começam na terra, né? Que depois do trabalho da terra, da alimentação do animal, que vem o leite, que vem o queijo, que vem uma família produtora e a maturação para depois chegar na sua loja. Tem que entender esse contexto inteiro. E nesse sentido você precisa entender a teoria sobre isso, sobre queijo, sobre maturação, sobre as regiões queijeiras. Não adianta só entender de canastra, né? Com todo o respeito à Serra da Canastra, que foi quem ajudou esse boom inteiro a começar 10 anos atrás, uma região produtora super tradicional, mas você precisa entender também onde é a Serra do Salitre, né? Onde fica a Lagoa, onde tem o queijo do Cerro, onde tem o queijo serrano do Rio Grande do Sul, colonial, os queijos do Nordeste, o coalho e a manteiga, Marajó, quer dizer, todas essas regiões tradicionais, você precisa conhecer sobre ela. Trabalhar com queijo, me ouça bem agora, trabalhar com queijo não é trabalhar com queijo canastra. Queijo canastra é maravilhoso, a população da canastra agradece porque realmente muita gente vivia na miséria e hoje não vive mais. O queijo canastra é conhecido no mundo inteiro, mas tire da sua cabeça que trabalhar com queijo é trabalhar com queijo artesanal, é trabalhar com queijo mineiro, é trabalhar com queijo canastra. A gente tem uma cena queijeira nacional. Nós estamos num processo hoje de avaliação que a gente criou para todos os queijos do Brasil, para que a gente possa realmente ser um guia de referência para as pessoas entenderem como são esses queijos, da onde ele vem, qual é o processo produtivo, e a gente está estudando, recebendo vários queijos pelo Brasil, e assim, nós estamos com queijo hoje de 16 estados. Então tem queijo de Rondônia, né? Tem queijo de todos os estados do Sudeste, do Sul, né? Vários do Centro-Oeste, região Norte, tudo. Então você precisa se aprofundar, que existem regiões tradicionais que não são só as mineiras, tem uma cena muito forte no estado de São Paulo, por exemplo, o sul do país se desenvolvendo rapidamente, e a gente precisa entender também que tem queijos tradicionais, mas tem os queijos contemporâneos. Tem muito produtor que passou a produzir queijo nos últimos 3 anos, 4 anos, 5 anos. Né? É um dos nossos temas. Amanhã a gente vai falar disso, quer dizer, como que dá para se tornar um produtor de queijo? Como que a gente pode realmente, da noite para o dia, resolvi mudar, eu vou mudar de vida, eu não quero mais trabalhar em escritório, eu vou comprar um sítiozinho, eu vou para cima assim da vida rural, eu vou virar um produtor de queijo. Dá. Tem inúmeras histórias de produtores que há muito pouco tempo atrás não sabiam nada de queijo, depois de 3, 4 anos já estão muito bem posicionados no mercado. Então, existem queijos contemporâneos. Esses queijos contemporâneos, eles não são, mais uma dica boa aqui, ó. Esses queijos contemporâneos, o produtor de queijo brasileiro, de queijo artesanal, ele não produz brie, ele não produz camembert, ele não produz parmesão, ele não produz gorgonzola. Esses queijos que a gente tem nas gôndolas dos supermercados são queijos da indústria brasileira, por uma legislação que permite você produzir esse tipo de queijo, que tem uma nomenclatura específica e que tem uma referência internacional de queijos que são produzidos nas suas regiões. O gorgonzola é produzido na região de Gorgonzola, na Itália. O brie é produzido na região de Brie, na França. E o Serra da Estrela é produzido na Serra da Estrela, em Portugal. E aí esses queijos, por causa da legislação, a gente começou a colocar na indústria, chegou nas gôndolas dos supermercados, e isso não tem nada a ver com o mundo do queijo artesanal. Nada. Os produtores de queijo artesanal, ou eles são tradicionais ou contemporâneos, como eu falei, mas eles são produtores que eles vão utilizar essas referências para construir um queijo do zero, da sua identidade. Então ele até pode produzir um queijo de mofo branco, como um brie, como um camembert, mas ele vai dar o seu nome. Ele vai fazer as alterações da sua receita. Então ele tem uma referência, mas ele não necessariamente precisa fazer um queijo redondo. Não necessariamente ele precisa fazer um queijo aveludado, branquinho e com aquela cremosidade de um brie do camembert, sei lá. Né? Então é muito importante entender que o mundo artesanal ele está totalmente aberto. São queijos realmente autorais, como estão escrevendo aí. Né? Então é bem importante vocês perceberem isso. Quem for trabalhar com queijo artesanal precisa sair dessa lógica, nossa, eu vou vender parmesão. Nossa, mas eu conheço um parmesão sensacional aqui. O produtor que ainda chama de queijo parmesão, ele está numa lógica ultrapassada.
Ele está numa lógica de utilizar um nome que a indústria utiliza. Ele faz um queijo de longa maturação, um queijo de massa dura, um queijo de intensidade forte e que vai ter um outro nome. E o nosso trabalho, enquanto lojistas, enquanto disseminadores de cultura queijeira, enquanto acadêmicos, todo mundo que está em volta dessa cadeia e dos pequenos produtores, é realmente explicar para as pessoas que o mundo artesanal é outro mundo. E para quem chegou depois, no começo eu falei isso, as pessoas têm esse interesse hoje. As pessoas entendem que tem uma produção nacional artesanal se organizando com identidade própria. Vocês sabem que a gente está na Vila Madalena e nós estamos de frente para o Beco do Batman. A gente recebe todos os dias, estou falando no momento não de pandemia, né? No momento normal, que agora está tudo virado de cabeça para baixo, como todos sabemos. Mas a gente recebe todos os dias europeus, todas as pessoas da América do Sul, da América Latina, o povo asiático. Então a gente recebe muito turista. E as pessoas elas ficam assustadas com o projeto da queijaria, porque a gente vende só queijo brasileiro. Você vai numa loja em Londres, você vai achar queijo do mundo todo. Você vai achar queijo da França em Londres, você vai achar queijo americano, você vai achar queijo de todos os cantos. Então nós temos hoje no Brasil um projeto único, onde não para de aparecer produtor, não para de aparecer lojistas, né? Só ficam nesse mercado quem se especializa. Tem muita gente que entra depois de um ano e meio, sai porque não entendeu que é importante se especializar. Então, cada vez mais, nós estamos, enquanto brasileiros, desenvolvendo uma cultura e uma identidade onde tem lojas especializadas de queijos brasileiros, de produtores brasileiros, uma cultura que a gente está mostrando para o mundo inteiro que é nossa através da terra, do campo, de todas essas regiões e de uma biodiversidade que só o povo brasileiro tem. Então, nesse sentido, nós estamos realizando um projeto único, mundialmente falando. Olha a magnitude disso. A gente tem conseguido, em muito pouco tempo, como eu falei, há 10 anos atrás não se falava de queijo artesanal, a gente tem conseguido, em muito pouco tempo, virar referência mundial, né? Então tem sido muito legal isso. Falando um pouco da pandemia agora, o que mudou, né? Você pega a queijaria, aproveitando que a gente recebe gente do mundo todo lá. Aí chega esporadicamente uma pessoa ou outra e fala, eu quero degustar queijo. Não está dando para degustar. As pessoas todo dia chegam na queijaria, que hoje está fechada. Como que a gente está atendendo hoje a nossa loja física? A nossa loja é muito pequena, ela tem 45 metros quadrados, então por uma segurança da equipe, a gente está com a loja fechada, a gente tem a nossa vitrine e está atendendo as pessoas externamente. Então a gente conversa pela vitrine, tem uma mesa lá na frente da porta e a gente está conversando, fazendo a venda normalmente, mas sem deixar as pessoas entrarem na loja por uma questão de espaço restrito. E não estamos fazendo degustação. Por que a gente não está fazendo degustação? Simplesmente porque a gente tem um contato direto com a Vigilância Sanitária em São Paulo e foi indicado para a gente não fazer degustação. Existe toda uma contextualização hoje com a pandemia que não dá para a gente simplesmente cortar, falar na frente das pessoas, né, e aí chega o próximo e come, então não está dando. Agora, uma coisa importante para quem vai trabalhar, aproveitando para quem vai trabalhar com lojas especializadas. Você precisa trabalhar com degustação? Você é obrigado? Não é obrigado. Né? Por acaso quem tem um restaurante, quem trabalha com comida, a pessoa chega, senta no restaurante e fala, por favor, me vê um pedacinho do peixe, um pedacinho da vitela, um pedacinho do frango, porque depois eu vou ver o que eu vou escolher. Você vai num supermercado e você experimenta o supermercado inteiro para depois chegar e falar, não, eu vou escolher esse daqui agora. Então, não é obrigatório. Então, a primeira coisa é isso. Se alguém chega na sua loja e fala, não, eu quero degustar, senão eu não vou comprar, tudo bem. Agora, a degustação ajuda bastante, porque a degustação é experiência. É com a degustação que você vai conversar com a pessoa e tentar mostrar para ela qual o caminho do queijo que ela pode comprar, né? Então a gente trabalha com muita degustação na queijaria. Quanto se gasta mais ou menos de degustação dentro de um projeto, assim, para quem está brincando e fazendo conta? Na queijaria a gente gasta em média, que a gente chama de investimento, por volta de 5% de tudo que a gente compra vai para a degustação. Mais uma dica importante aqui, né? Tem muita gente que pensa assim, pô, mas degustação é perda de investimento. Para a gente é investimento. Sabe onde as pessoas perdem? E muito? Na falta de especialização. Porque trabalhar com queijo artesanal,
como eu já falei aqui algumas vezes, é se especializar. E sem se especializar, você não vai aprender a manusear os queijos adequadamente. Não manuseando os queijos adequadamente, você vai perder muito queijo. Porque o queijo eles vão mofando, eles vão perdendo as características originais se você não entender como trabalhar com ele. Então, tem muita queijaria e muita loja que depois de um tempo, a hora que vai entender melhor as contas, vai chegar e vai falar assim, caramba, eu estou faturando bem, mas não está sobrando nada. Por quê? Porque você está perdendo queijo, você está jogando queijo fora. Você não está conseguindo trabalhar essa questão do investimento. Né? Você não está conseguindo trabalhar com essa questão da degustação proativa, em educar as pessoas e tudo mais. É muito importante que a nomenclatura dos queijos ela seja aprofundada, que você realmente estude tudo isso. Pode falar, Igor, vamos lá, fala. Então, aqui já em Santa Clara está falando um pouco sobre o queijo artesanal e as identidades, como cada um isso é importante, da diferença entre elas. Legal. Então, respondendo aqui a Santa Clara, o Igor vai fazendo as perguntas conforme forem chegando aqui. Então, é muito importante entender essa questão da identidade de cada produtor, de cada queijo. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Vamos pegar 2 produtores no Cerro, né? Em Minas Gerais, no Cerro. E eles são vizinhos de porteira aqui. Tem só o arame entre eles. Eles têm um gado que é compartilhado, eles têm o mesmo processo produtivo, eles fazem tudo praticamente igual. Os queijos deles sairão diferentes. A gente está falando de alimento vivo. A gente está falando que se você fizer a mesma receita, se 2 pessoas comprarem o mesmo leite, forem para o seu prédio, os vizinhos de porta, e vão brincar de fazer queijo em casa, os 2 queijos sairão diferentes, mesmo que eles pinguem 1 ml de coagulante, mesmo que eles coloquem o mesmo fermento. Então existe muita identidade em cada um dos queijos. Então é muito importante todo mundo entender que cada queijo é diferente um do outro. E nesse sentido não é copiável. Assim como as lojas também não são. Então os produtores têm a sua identidade própria, eles desenvolvem uma receita diante daquilo que eles querem chegar e também os lojistas, os restaurantes, as pousadas, todo mundo vai desenvolvendo nesse sentido, né, também. Acho que respondi para o pessoal da Queijaria Santa Clara, se precisar mais a gente segue. Bom, falando agora, como estava falando da nomenclatura dos queijos. Dá uma passada aqui para cima. Não, isso, obrigado. Falando da nomenclatura dos queijos, né? É bem importante, além das regiões, a gente entender que essa questão da identidade traz também nomenclaturas específicas. E não dá mais para quem trabalhar com queijo ficar assim, então já sei, é queijo de mofo azul, é queijo de mofo branco, é queijo duro, é massa semidura, é dura. Meu amigo, minha amiga, se você ainda está trabalhando com queijo, utilizando as referências europeias, com todo respeito a essas grandes referências que a gente tem, você está ultrapassado. Para quem acha que comprou um livro de queijo e aprendeu sobre aquelas referências, sobre a característica da umidade, sobre a característica de massa, e fala, não, é isso daqui, é só trabalhar em cima disso, você não entendeu o que está acontecendo no queijo artesanal brasileiro. Realmente aqui a cena é outra. A gente tem sim exemplares de queijos de mofo branco no queijo artesanal, de mofo azul, queijos frescos, queijos, né, de tudo quanto é tipo. Mas tem muito mais que isso. Tem muito mais inovação. Tem muitos produtores inventando novas receitas, cruzando informações, utilizando referências internacionais e criando o nosso próprio jeito de produzir queijo. Então, não dá para simplesmente pegar informações nos livros. Precisa realmente ir para a internet, debater, fazer cursos. As pessoas estão perguntando aí de cursos online. De vez em quando a gente faz algumas séries de cursos online, mas a gente gosta principalmente de fazer os presenciais. Já falei aqui, estou repetindo. Agora em outubro a gente tem uma nova sequência de cursos aqui em Morungaba, no interior de São Paulo. Quem quiser depois entrar na bio, aciona o nosso WhatsApp para entender quais são esses cursos. Mas já tem muita informação para a gente começar a entender que não dá para ficar nesta classificação europeia. Com todo respeito aos meus amigos aí da Inglaterra, da França e todos os lugares do mundo, nós estamos construindo uma cena diferente, especial,
A visão da queijaria não é uma visão eurocêntrica. Repito, a visão da queijaria não é uma visão eurocêntrica. A gente respeita as tradições, a gente respeita a forma como todos os povos europeus construíram as tradições queijeiras, só que nós estamos aqui buscando o nosso jeito, né, de olhar para o pasto, de olhar para a genética dos animais, de olhar para a alimentação, de olhar para a produção, para a maturação, para o jeito de consumir e de se relacionar com o queijo. Então, nesse sentido, tudo para a gente é referência, a gente não nega nada, só que a gente está interessado em descobrir quem nós somos. Acho que já passou do tempo de a gente olhar para o jeito brasileiro de ser e parar com esse complexo de vira-lata, né? Então, nesse sentido, tudo é diferente ao se trabalhar com uma loja especializada em queijos artesanais. Tudo é diferente quando você for no seu restaurante colocar queijos artesanais brasileiros na sua pousada, no seu empório, em qualquer negócio que tenha queijo. Precisa realmente da especialização. Bom, vamos falar agora de normas, né? Um pouco de vigilância sanitária, um pouco dos selos de inspeção. Dá para trabalhar uma variedade grande de queijo totalmente dentro da lei hoje? Dá, né? A legislação já avançou. O tema aqui não é legislação hoje. Eu tenho uma opinião muito forte nesse sentido. Eu acredito que a legislação da indústria teria que ser uma e do artesanal ser outra. Por mais que foi se construindo remendos aí para que a gente chegasse no selo arte, por exemplo, eu acredito que a gente só vai resolver esse problema no dia que a gente começar uma legislação do zero, com matriz no campo, entendendo quem é o produtor rural, entendendo quais são as particularidades de um pequeno produtor de agricultura familiar. E a legislação hoje não é assim. Ela começou lá na década de 50, onde era uma outra cena, e se adaptou ao mundo do queijo artesanal. Então tem um monte de problema, né? Um monte de situações difíceis de serem lidadas. Agora, já existem muitos produtores que estão totalmente legalizados, que tenham ou CISB ou selo arte, um produtor que tem o selo estadual, um selo de inspeção estadual. Então, por exemplo, um produtor que está no estado de São Paulo e tem um selo de inspeção estadual, o CISP, ele consegue vender dentro daquele estado. Se esse produtor tiver o selo arte, ele consegue vender para o Brasil inteiro. Então você pode montar sua loja em qualquer lugar do Brasil, em qualquer grande, média ou pequena cidade, que você vai ter acesso ao produto, né? Dessa maneira como a gente falou, se relacionando com o produtor de uma maneira assim bem tranquila, calma, se especializando. Os produtores hoje não estão precisando correr atrás de loja, está todo mundo muito aquecido, então precisa entrar sabendo que você vai ser um dos escolhidos se você for escolhido. A maioria dos produtores sérios não vendem para qualquer um. A maioria dos produtores sérios não ficam só recebendo pedido e vão despachando queijo se você pagar, né? A maioria dos produtores sérios, eles não ficam vendendo queijo para quem pratica autoatendimento. Se você vai numa loja, num empório, em qualquer tipo de negócio que o autoatendimento de queijo artesanal acontece e tem queijo de um produtor lá, desconfie desse produtor. Porque é um produtor que está vendendo para qualquer um. Não é porque é pequeno produtor que é perfeito, que faz todo um trabalho. Realmente precisa trabalhar no campo, fazer maturação, mas saber para quem está vendendo. Realmente fazer o seu queijo chegar para lojas especializadas, para restaurantes que cuidem do seu queijo e não vão apresentar o seu queijo de forma esturricada lá, né? Existe todo um trabalho por trás dessa questão. Então os produtores têm que ser muito responsáveis para quem eles vão vender. E por isso que se você vai entrar nesse mercado como lojista, né, como empório, qualquer um dos exemplos que eu dei, você vai se relacionar com produtores que zelam pelo seu queijo. Com produtores que realmente querem que o seu queijo esteja apresentado da melhor maneira no seu ponto de venda, né? Então, nesse sentido, os selos já trazem uma segurança muito maior para trabalhar com queijo, e a vigilância sanitária tem normas específicas para quem for trabalhar com queijo. E aí você vai ter que pesquisar. Nos nossos cursos, no nosso curso Empreendendo com Queijo, por exemplo, a gente gasta todo um tempo para falar sobre isso. Quais são as normas específicas. Então você precisa entender quais são as facas, como é que você vai trabalhar para não ter contaminação cruzada na hora que você manipular, a questão de medir o tempo todo a temperatura das suas geladeiras. Tem inúmeras
inúmeras ações a serem feitas para trabalhar com queijo, inclusive na sua loja virtual. Se você for montar uma loja virtual de queijo, não pense que você vai pegar, comprar, revender, entregar, você vai perder realmente bastante queijo. Então, tem que entender a questão da vigilância sanitária, tem que se relacionar com esses produtores que tenham o selo para te dar uma segurança para trabalhar. Tem muitos produtores que não têm um selo de inspeção. Esses produtores que não têm selo de inspeção foram os produtores que a queijaria ajudou durante todos esses últimos anos. Foram produtores que, com o tempo, a gente conseguiu ajudar ele a se registrar. Ele se capitalizou diante desse processo da cadeia que foi crescendo e hoje ele já tem selo. Então tem muita gente que não tinha selo há 4 anos atrás, há 8 e hoje já tem. Então está todo mundo correndo atrás hoje de se registrar, de emitir a nota fiscal corretamente, de se informar com relação a essa logística toda e de ter esse selo também. Vamos falar um pouco, tem uma pergunta, Igor? Sim. O Thiago Leandro está perguntando a questão da escola de gastronomia. Como que pode ajudar nesse mundo queijeiro, até mesmo na educação das pessoas? Entendi. Bom, falando um pouco para o Thiago aí, abraço, Thiago, sobre a questão da gastronomia e das escolas, né? As escolas de gastronomia, acho que se elas começarem a entender que tem esse novo universo queijeiro, já é um passo muito grande. Tem algumas escolas que já entenderam isso, que já estão se atualizando e pararam de entrar nessa visão eurocêntrica de achar que queijo é o que tem na Europa ou que tem na gôndola do supermercado. Então a primeira coisa é se especializar como qualquer outra pessoa queira trabalhar com queijo. No caso o Thiago faz isso, estuda queijo para entender como que ele pode inserir, né, nesse contexto o queijo à gastronomia. E depois é começar a entender, né, como que esse queijo vai entrar numa cozinha, vai entrar nas receitas, vai entrar nesse contexto todo de uma maneira adequada. A gente não está falando aqui de mussarela, a gente não está falando aqui de queijo prato, nós estamos falando de outros queijos que você vai ter que entender como que ele gastronomicamente pode ser inserido. Nós estamos falando de cultura brasileira, estamos falando de uma nova cena. E se nós estamos falando de cultura brasileira, a gastronomia está inserida nessa cultura. Então precisa essa especialização para depois passar isso para os alunos, para que a gente devagarzinho vá construindo essa massa crítica de pessoas que entendem que quando a gente fala de queijo artesanal, a gente está falando da nossa história, a gente está valorizando o pequeno produtor, a gente está respeitando quem realmente coloca comida na nossa mesa. Porque quem coloca comida na mesa do brasileiro de verdade é quem é pequeno. A gente está falando de colocar comida na mesa de verdade através de pessoas que, se não forem valorizadas, elas vão também ficar, né, numa vida miserável. Então olha quanta coisa o queijo artesanal traz. Olha quanta coisa quem trabalha com gastronomia pode aprofundar, pode trazer para melhorar a vida coletiva da nossa sociedade. Acho que está respondido para o Thiago. É isso aí. Só para tranquilizar a galera, a live vai ficar gravada e depois vai poder consultar. Legal. A gente tem mais 15 minutos de live, tem bastante coisa para falar ainda. Vamos lá, vamos seguindo aqui a ordem. Um pouco de custo, estrutura, equipamentos, né? Existe uma estrutura mínima para se montar. Eu vou montar uma loja virtual. Você vai precisar pensar em todas as coisas do mundo virtual, né? Óbvio, você vai precisar pensar ou trabalhar pelo WhatsApp, ou no site, ou você vai precisar, sei lá, se especializar, se você não for contratar ninguém, de todas as ferramentas do mundo virtual. Mas vai precisar também geladeira, vai precisar desenvolver as suas etiquetas de manipulação, você vai precisar faca, você vai precisar de um monte de equipamentos. Existem geladeiras especializadas para isso, com controle de temperatura. Se você for fazer uma salinha de conservação, você precisa pensar na umidade também. Então tem inúmeras coisas que você precisa pensar. Quanto se gasta para isso? É muito personalizado, não tem muito como falar, depende muito do tamanho que você vai colocar. Quando a gente dá esses nossos cursos presenciais, que a gente fala e vai personalizando o projeto, a gente fala, no seu projeto eu acho que vai precisar de uma geladeira expositora, de uma vertical, de uma máquina a vácuo, você vai precisar de tais facas. Então é delicado a gente chegar e falar assim, não, é isso, custa tanto e você vai precisar disso. Mas saiba que existe todo um custo de materiais e equipamentos especializados. Agora vamos lá, você que está ouvindo aqui e está desempregado, você que está nos ouvindo aqui e realmente está trabalhando com uma coisa que você não gosta, que você não aguenta mais, que você acorda todo dia falando, meu Deus, de novo tudo isso.
Dá para montar uma loja de queijos virtual ou até presencial, daqui a pouco com o fim da pandemia, se Deus quiser. Você consegue montar com pouco investimento? Consegue, com investimento muito baixo. Né? Então dá para realmente começar um negócio com 10, com 15, com 20 mil reais. Dá para se aproximar da queijaria e ser uma das nossas autorizadas, né? Para começar a entrar nesse mercado. E de repente você que não trabalha com queijo ainda, conversa com a gente, começa a receber todos os kits que a gente monta, os queijos que a gente já trabalha, quer dizer, um trabalho já pronto para se relacionar com a gente e entrar nesse mundo. Também dá. Dá para ir para a internet, conversar com os produtores e começar a entender isso e montar o seu portfólio e começar um negócio. Só que eu estou ressaltando aqui o tempo inteiro. É um começo. E aí depois se andar, se você criar o seu público, você começa a se profissionalizar, você começa a entender melhor esse mundo. Mas é um negócio que você consegue colocar em prática em 2, 3 meses, com baixo investimento. Sendo que você depois vai precisar realmente buscar informações. Estou repetindo o tempo inteiro aqui. Não é um negócio que dá para ficar pronto em 2, 3 meses e depois já, ótimo, já consegui fazer as coisas acontecerem. Mas é um negócio que já está posto, já existe uma cadeia, já existe pessoas falando sobre isso como eu estou falando aqui agora. Então é um negócio maravilhoso, dá muito prazer. Tem que tomar cuidado para não comer todo estoque, né? Porque realmente dá vontade de comer queijo bastante. Mas é um negócio prazeroso, é um negócio que as pessoas hoje estão interessadas, tem um ótimo valor agregado. Você vai conseguir colocar uma margem boa se você se especializar. No começo não, mas depois se você se especializar, você vai conseguir colocar uma margem boa. A gente tem feito várias consultorias para diversas lojas aí pelo Brasil e a gente ajuda nesse contexto da precificação, nesse contexto de colocar o queijo da melhor maneira para o seu consumidor, seja na sua loja virtual ou na sua loja física. Né? Então, como muita gente pergunta, é um negócio viável? Muito. Dá para fazer com investimento baixo? Dá. Mas aí vai depender do seu bolso, depender de onde você quer chegar, de qual é o seu projeto, quem você quer atingir. Né? Então, assim, começa a pensar nisso. Bom, tem um restaurante, por que não fazer uma parceria com esse restaurante? Ou o próprio dono de restaurante vir conversar aqui com a queijaria ou com alguém da cidade, começar a fazer uma curadoria e ter o seu canto de queijos no restaurante, ter a sua tábua. Tem uma pousada? A mesma coisa. Vai abrir um empório? Se especializa nisso também. Então, nesse sentido. A gente tem as embalagens ideais, tem uma questão toda de higiene a ser levada em consideração, as facas especializadas que eu falei. Né? É muito importante o relacionamento com produtores e entender que você precisa pensar num mix. Outra dica aqui importante, onde muita gente se arrebenta, é tanta variedade de queijo. Tem gente que sempre pergunta, mas eu vou montar uma loja, quantos queijos tem? Tem 20? Não, tem 800. Tem mais de 800 tipos de queijo diferentes, nomes de queijo, tipos não, mas nomes de queijo diferentes. De 300 produtores, é muita gente produzindo queijo no Brasil. Então, se você sair comprando de todo mundo, você vai se arrebentar. E dá vontade, porque a gente quer oferecer de tudo. Então, precisa ter uma gestão muito bem detalhada. Nós da queijaria lá atrás, quando a gente foi ajudando inúmeros produtores a entrar nesse mercado, a gente cometeu inúmeros erros por querer comprar de todo mundo e vender. Não, chega uma hora que não dá. Então você precisa fazer uma gestão, estudar qual é o mix que você vai colocar para as pessoas comprarem. Né? Conseguir fazer um relacionamento com o produtor onde uma hora você vai comprar, outra hora você não vai. Você chega para um produtor e fala assim, eu quero comprar o seu queijo. Quantos queijos você produz? Eu produzo 15. Então você fala, me manda um queijo de cada. Aí como é que você faz? Você vai pegar 15 queijos do mesmo produtor e a hora que você vender o primeiro exemplar, você faz o quê? Não tem mais o segundo para oferecer? Então você vai ter que estudar muito essa gestão para entender de quem você vai comprar, quais os queijos, qual o estágio de conservação para cada um desses queijos. Como que a gente vai conseguir estar sempre com todas as possibilidades para queijo fresco, meia cura, curado, extra curado, queijos de todos os tipos de receita. Então, é muito aprendizado, precisa realmente se especializar nessa gestão, né, para poder fazer um trabalho legal. Vai lá, Igor, outra pergunta. Exatamente, acabou de entrar uma pergunta aqui do Teta Tisdá, que seria a Marina. Ela está perguntando sobre a questão dos preços dos queijos hoje em dia, de como transformá-lo mais acessível para todo mundo. Legal. Ótima pergunta, Marina. Um beijo para você. Marina, que estava em Brasília, é um trabalho maravilhoso. Um dos trabalhos que a gente sempre
ressalta serem maravilhosos. Bom, a gente faz um trabalho na queijaria, só para fazer uma contextualização. A gente tem uma área da queijaria que é a queijaria na quebrada, que a gente tem uma experiência de trazer esses queijos para as periferias, por enquanto, de São Paulo, para as pessoas terem esse acesso. E é óbvio, né, que a gente só vai poder criar esse acesso se tiver preço. Então, a gente consegue, pelo nosso projeto, fazer um queijo que custa R$200 o quilo, chegar na periferia a R$20, R$30. Como alguns produtores fazem doação de queijo. Então, hoje, na queijaria na Vila Madalena, em São Paulo. Estou aqui em Morungaba, onde fica toda a nossa área de cursos, hoje, maturação. Mas lá em São Paulo, na Vila Madalena, a gente recebe doação de produtores. E quando as pessoas chegarem lá, elas vão ver este queijo aqui. Na semana passada, por exemplo, a gente recebeu uma doação do Borbinha, do Felipe e da Thalita, da queijaria Bolderini de Pindamonhangaba. Né? Então eles fizeram uma doação de queijo. Esse projeto chegou para a gente, entregou os queijos, e aí os queijos serão vendidos para a gente fazer um capital. Com este capital, a gente vai construir tábuas de queijo para entregar lá para o Buiú do projeto Viela no Jardim Ibirapuera, que está aí assistindo a gente, inclusive. Com isso, esse queijo chega lá para o projeto Viela, para o Buiú, com toda a sua equipe, fazer a divulgação do queijo, a especialização e educação de todas as pessoas que estão em volta para poder ter acesso ao queijo, que é o que a Marina pergunta, e ainda gera renda. Então esse queijo chega com um valor, né, praticamente zero quando é doação, ou quando a gente monta as tábuas e chega lá um produto a R$8, a R$9 para o pessoal do Viela e todos os projetos que são parceiros nossos trabalharem com a comunidade lá, com toda a população para poder ter acesso ao queijo. Mas isso é um projeto da queijaria. Agora vamos para a questão mais da Marina do que ela pergunta. A gente tem hoje muitos produtores já num estágio avançado, vendendo seus queijos a 60, 80, 100. Agora, tem muita gente que está entrando nesse mercado. E ao entrar nesse mercado, pode entrar com uma faixa de queijos menores. Então você que vai entrar como lojista, você pode entrar trabalhando com esses produtores que estão chegando no mercado. Que vão vender o seu queijo a 20, 30 reais, você vai vender seu queijo, sei lá, 40, 50, 60. Essa é uma possibilidade. Não comprar só de quem já está aí posto no mercado. Como? Pesquisando, conversando comigo, conversando com a Marina, conversando com várias outras pessoas, porque tem vários produtores querendo entrar e às vezes não tem acesso. Então, se você tiver essa disponibilidade de lançar pessoas, você vai conseguir também ter queijos a valores menores, porque são pessoas que estão aqui, né, no início da cadeia. Outra possibilidade é você criar kits, você criar presentes, você criar degustações, para que as pessoas entendam que elas podem experimentar queijos diferentes. A questão do queijo artesanal está muito na qualidade e não tanto na quantidade. Agora, o que a gente imagina? A gente imagina que daqui a uns anos esse acesso vai aumentar. É um mercado novo, esse acesso vai aumentar. Inclusive, ao aumentar, o preço vai se acalmar um pouco também. Inclusive, nós da queijaria, a gente jogou tudo muito lá para cima durante um tempo, exatamente para valorizar o produtor. E hoje a gente faz um trabalho até de tranquilizar esses preços, de ter queijos mais em conta para toda a população. E quando isso acontecer, dica número 15, sei lá, que eu já falei várias aqui. Sabe o que vai acontecer? Na minha opinião, por estar, né, há muito tempo vendo toda essa questão, tem muito produtor que hoje está nadando de braçada, está vendendo para quem quer, né, e que vai, se perder o foco, vai se arrebentar lá na frente. Porque hoje o mercado está aquecido e quem está trabalhando como quer, se não prestar atenção, daqui a 5 anos e perder o foco da sua produção, vai ficar para trás. Os lojistas que estão entrando e que não estão se especializando, daqui a pouco vai entrar gente que está assistindo aqui agora, que está anotando, que vai fazer curso com a gente depois, que vai se aprofundar e que vai passar por cima desses lojistas que hoje estão vendendo super bem, mas que daqui a 5 anos o mercado é outro. Então a gente percebe que tem muita gente hoje super bem posicionada enquanto loja, enquanto produtor, e que por mais que a gente fale, acha que é balela o que a gente está falando. Daqui a 5 anos vai estar perdido nesse mercado, porque o mercado ele está se democratizando, tem todo esse acesso. Então é muito importante ter essa visão de longo prazo. Mais uma pergunta, Igor? Sim, a Mapazim, ela tem uma produção de queijo de cabra
E ela perguntando se eventualmente ela mudar para queijo de vaca, ela vai perder o CISP dela, alguma questão de logística. Então, se você for mudar toda a sua produção, independentemente do que você for mudar, você precisa entrar em contato com o CISP para fazer essa alteração, né? Então, a princípio, você perderia automaticamente. Você precisa conversar, se for em São Paulo é o CISP, se for em qualquer outra região, o selo estadual, se o seu selo é municipal para outras pessoas, né? Então, você precisaria realmente conversar com o órgão fiscalizador para avisar, olha, eu vou mudar meus queijos, a propriedade é essa. Se você for mudar sua queijaria, a mesma coisa. Essas alterações você precisa conversar com o órgão fiscalizador local. Que mais? A Teca Praia, ela tá falando sobre a questão de kits e tábuas, principalmente para pousadas, como é um diferencial, um outro tipo de produto para se agregar valor. É muito importante isso quando você começa a vender kits, tábuas, você agrega muito valor, as pessoas entendem que isso você está trabalhando de uma maneira educativa, você consegue fazer um projeto onde você não precisa trabalhar com tanto queijo, só que tem uma questão. Precisa estar muito afiado para saber manusear, para saber comprar. Quem entra nesse mercado inicialmente e vai para esse caminho é complicado. Você precisa realmente ter um aprendizado muito grande para não perder tanto queijo. Vai lá. Uhum. O Bruno Bato aqui está perguntando se nós estamos sofrendo com a falta de produto no mercado, já que o leite está escasso em diversas regiões do país. Legal. Bom, a queijaria não está sofrendo com falta de queijo, porque como a gente foi pioneiro, a gente conhece todos os produtores e a gente lançou 80% dos produtores que trabalham com a gente na queijaria, a gente que lançou, né? Então os queijos chegam para a gente. E o nosso projeto, especificamente, ele desenvolve gente. Ao desenvolver gente, nós temos um projeto específico dentro da queijaria, que é o DNA Queijaria, que a gente desenvolve produtores e está sempre lá na ponta. Então a gente consegue fazer o queijo chegar. Mas, Bruno, sim, tem muita loja que está com dificuldade, porque é uma época de escassez de leite, escassez de queijo, o mercado está aquecido, as pessoas estão aprendendo a comer queijo, estão em casa, então tem essa dificuldade sim. Mas são ondas, daqui a pouco se acalma também. Uhum. O Lucas Fontana aqui está perguntando se achamos que vender queijo artesanal e um queijo nível industrial ou importado em um mesmo empório, se isso criaria uma inversão de valores de alguma forma, misturar os dois públicos. Entendi. Ô Lucas, eu acho que depende muito da identidade do seu negócio, depende muito de como você for trabalhar, depende muito se você vai se especializar. Eu acredito, não é o projeto da queijaria, né, como todos sabem, mas eu acredito que caiba sim. Que dê para você trabalhar com vinhos importados e queijos nacionais, com um empório que vende de tudo e também queijo. Eu acho que você não desvaloriza o artesanal. O que você precisa fazer é trabalhar com queijo como se deve. Isso sim. Se você tem um empório geral e coloca um canto de queijo e deixa lá, você está perdido. Muita gente já fez isso e depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, percebe que só perdeu dinheiro com queijo. Então acho que dá sim para você não desvirtuar a história do queijo artesanal, né? O importante é essa questão da educação. Bom, a gente já está encerrando, temos mais 2 minutos aqui, se depois cortar, beleza. As últimas coisas que a gente pode falar. Bom, a gente está falando aqui de cultura queijeira, de um público se educando. A gente está falando de um projeto da queijaria que, se a gente fosse conversar disso há um tempo atrás, ninguém ia nem entender. Então a gente plantou muita utopia para colher essa realidade. A queijaria cresceu assustadoramente no ano passado com a pandemia, continua crescendo por causa dessa questão da educação, porque as pessoas estão cada vez mais interessadas e é por isso que a gente tem nossos cursos. Por isso que eu passei 1 hora aqui com vocês falando sobre essa questão das lojas. E aí a cada dia, todo dia a gente vai ressaltar um novo tema. A gente está lançando a nossa programação de cursos presenciais aqui em Morungaba. Então entra lá na nossa bio, faz contato pelo WhatsApp, né, para poder falar com a Isabela e receber a programação de cursos, porque lá a gente tem toda essa questão da especialização. Os cursos serão em Morungaba, na nossa nova sede rural, ao ar livre, né, por mais que em área fechada, mas ao ar livre, por uma questão da pandemia. A gente vai ter almoço aqui, receber as pessoas. Para quem chegar até São Paulo, a gente vai ter transporte para trazer as pessoas aqui até Morungaba. É 1 hora só de distância entre São Paulo e Morungaba. Temos um curso com esse objetivo específico aqui, que é o Empreendendo com Queijo, que tem visita a produtores, que a gente fica 5 dias juntos aqui, falando o tempo inteiro sobre negócio, sobre especialização. Então, estamos oferecendo esse curso presencial em Morungaba em outubro. Procura a gente lá no WhatsApp. E vamos todos os dias, na nossa link, na bio, no nosso site, entrou no WhatsApp, a gente manda o PDF com toda a programação para você. E todos os dias aqui falando de um tema diferente, mostrando a importância de se especializar para se trabalhar com queijo artesanal.
O produtor agradece, o produtor precisa de novos pontos de venda, de gente responsável, de gente que valorize a cultura queijeira, né? Então é bem importante que todo mundo, ao entrar nesse mercado, vá fundo,